Vamos então abrir as nossas Bíblias em Malaquias, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6. Passagem de hoje, Malaquias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. E hoje nós vamos então terminar essa série de mensagens no livro de Malaquias, falando de Malaquias capítulo 4, versículo 1 ao 6. Vamos orar rapidamente então pela leitura da palavra de Deus. Pai amado, que as meditações dos nossos corações e as palavras que saírem dos meus lábios sejam agradáveis a Ti somente, nossa rocha, o nosso Redentor. Pai amado, abençoa a pregação da Tua palavra, é o que nós pedimos, no nome de Jesus, amém, graças a Deus. Malaquias 4, versículo 1 ao 6, é isso que a palavra diz para nós hoje. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Então, daqui para frente, como é que nós vamos viver? Se você precisa descansar o seu corpo físico, o que você faz? Você vai e dorme. Se você precisa repor as suas energias físicas, quando você sente fome, sede, o que você faz? Você come e bebe. O que você faz quando você precisa de energia emocional? Quando você precisa recompor o seu espiritual? Como é que você faz? Se você precisa de alimento físico, se você precisa de descanso físico, você dorme, você trabalha para conquistar aquilo que você precisa, para então você poder descansar, para então você poder comer, se alimentar, se vestir. Mas quando você precisa de emocional, quando você precisa de espiritual, o que você faz? A palavra de Deus, ela diz que é um erro quando você acha que a sua vida se resume a apenas o físico, o material. Quando você resume a solução de todas as coisas da sua vida, inclusive o seu emocional, o seu espiritual, com coisas físicas, com coisas materiais, você está direcionando a sua vida para coisas que são totalmente erradas e coisas que nunca vão solucionar aquilo que você realmente precisa. Você não toma gasolina quando você está com sede, nem você coloca açúcar no tanque do seu carro. Como é que a gente acha que coisas materiais podem trazer para nós saúde emocional e força espiritual? Como é que a gente acha que as coisas desse mundo podem trazer vigor espiritual e ânimo emocional para nós? É um erro. É um erro tão grande que muitas vezes a gente se deixa levar por ídolos. É por isso que nesse chamado em trazer o povo de Deus para recuperar esse ânimo espiritual, é que Deus, nesses 3 capítulos de Malaquias, ele tem uma palavra muito dura para o seu povo: voltem para mim. E ele passa a falar dessas coisas que nos arrancam, nos desviam, nos tiram das coisas de Deus. Mas é aqui agora, no finalzinho, onde Deus realmente termina esse chamado para o seu povo. Voltem para mim e recuperem esse ânimo para a vida que vocês tanto precisam.
Não busquem no mundo tudo isso que vocês veem, porque o mundo jamais vai solucionar o seu problema, que é emocional e que tem uma origem espiritual. Aleluia. Se voltem para mim. Se voltem para mim. É no capítulo 4, então, que Deus aponta para o fundamental da sua mensagem. Deus termina com uma promessa. Quando Deus fala de ânimo, quando Deus fala de recuperar vida, em força espiritual, ânimo emocional, Deus jamais, ele termina com uma palavra dura. Mas ele, à medida que ele traz uma palavra de dura, ele também traz uma palavra de conforto, de encorajamento. E é por isso então que aqui, no capítulo 4, você vê que é uma palavra de promessa. É lógico que quando Deus traz essa palavra de promessa, ele também tem uma palavra de aviso, de condenação, mas essa palavra é para os perversos. Aqui então, no versículo 1 e no versículo 3, você vê então que Deus tem uma palavra dura, mas essa palavra é para os perversos, para aqueles que não creem. Versículo 2, versículo 4, versículo 5, versículo 6, essa palavra é para aquele que é justo, para aquele que anda nos caminhos do Senhor. E aí você vê então que é um tom diferente, porque para nós, o que o Deus tem para mim e para você, para aqueles que creem, não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra de promessa. Então como viveremos? Como é que a gente continua vivendo nesse mundo de peregrinação, nesse mundo que é passageiro, nesse mundo que é apenas uma jornada momentânea para nós, mas que é uma jornada dura, é uma jornada cheia de desafios? Como é que então a gente direciona a nossa vida? Deus mostra na sua palavra que todos nós devemos direcionar a nossa vida focados na promessa que o Senhor tem para nós. No versículo 2, Deus fala o seguinte: para nós que somos crentes, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Deus quer que eu e você foquemos não na condenação que Deus tem reservado para os perversos, porque a condenação são para aqueles que não creem, mas para nós que cremos, o que Deus tem reservado para nós é promessa. Então nós devemos direcionar a nossa vida e focar a nossa vida nas promessas do Senhor. Ele começa então essa palavra de promessa, esse foco que ele quer que todos nós direcionemos a nossa vida, no versículo 4. Ele começa então com um comando. Olha o que Deus fala aqui no versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés. Então, durante essa nossa peregrinação por essa terra, enquanto a gente leva essa vida, que é momentânea, que é passageira, mas que é cercada de desafios, no momento que nós precisamos de emocional, no momento que nós precisamos de espiritual, o que Deus fala é o seguinte, é um comando: lembrai-vos. Essa deve ser a direção da nossa vida, esse deve ser o nosso foco. Lembrar, trazer à mente, deixar na nossa mente essa constante imagem do que? Da lei de Moisés, a lei do Senhor. Se tem uma coisa que você deve constantemente lembrar, trazer à sua mente, deixar na sua mente essa imagem viva todos os dias, enquanto você peregrinar por esse mundo, essa jornada, essa vida momentânea aqui nessa terra, é você se lembrar da lei do Senhor. Deus usa um verbo aqui muito forte, que é uma ordem, um comando. É o mesmo jeito de falar o seguinte: abre a porta. Eu não estou pedindo, eu estou
comandando, eu estou mandando. É da mesma maneira quando você chega lá, quando você vai fazer um treinamento, e aí o sargento, sei lá, não sei se é cabo lá, você tá lá no todo mundo relaxado assim, aí não sei, eu tô achando, eu nunca fui. Aí eles falam assim, atenção, sentido, aí é uma ordem, todo mundo na hora lá, fica lá de pezinho na posição, enfileirado assim, é uma ordem, é um comando, é um imperativo. No versículo 4, quando Deus está falando de promessa, Ele dá um imperativo, um comando. Lembrai-vos. E se tem uma coisa que você tem que lembrar, enquanto você vive nesse mundo, enquanto você encontra esses desafios que essa jornada tem reservada para você, você deve se lembrar da lei do Senhor. E Deus, ele continua falando aqui, ó, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. No Brasil, tem uma expressão muito comum, que a gente fala assim, né? Não sei, era muito comum usar durante um certo tempo assim, do Oiapoque ao Chuí. Você que não é tão brasileiro assim, você não vai entender, mas significava assim, a cidade mais extremo sul, do Chuí, no Rio Grande do Sul, ao Oiapoque, lá não sei onde que é o Oiapoque. Mas o que isso quer dizer? Que cobria todo o país, de norte a sul, de leste a oeste. Quando você usa essa imagem do norte ao sul, do leste ao oeste, o que eu quero dizer? Que é todo o país. Quando Deus fala assim, lembrai-vos da lei, dos estatutos, dos decretos, dos juízos, o que Deus está falando? Deus está usando todas as palavras que Ele sabe para falar para você que você deve se lembrar de todos os aspectos da palavra. Você deve se lembrar, não é só de um ou de dois. Você não tem que se lembrar só dos 10 mandamentos e do Pai Nosso. Você não tem que se lembrar só da grande comissão e de amar a Deus e de amar ao próximo. Você não deve só ser genérico quando a gente está falando de lembrar da palavra de Deus, de trazer aquela imagem na sua mente, de fixar na sua mente e no seu coração. Quando Deus te dá aquele imperativo, da mesma maneira que um capitão, um sargento chega e fala, atenção, sentido, quando Deus fala lembrai-vos, Ele fala assim, lembrem-se de todos os aspectos, de todos os aspectos, de tudo, de pedacinho por pedacinho, de cada detalhe, lembrem-se de todos os aspectos da palavra de Deus. É assim que você deve direcionar a sua vida. Então, quando a gente fala de lembrar, a gente está falando de contato. Não pode ser só um contato genérico de final de semana quando você tem tempo. Mas deve ser uma busca constante em pegar essa palavra e trazer ela à sua mente e fixar ela na sua mente de tal maneira que ela penetra o seu coração e flui em todas as áreas da sua vida. Lembrai-vos o imperativo de todos os aspectos da lei, dos juízos, dos estatutos. Lembrai-vos. Se tem uma coisa que você deve direcionar a sua vida e focar a direção, não são as falsas promessas dessa vida, são as promessas do Senhor. E elas estão aonde? Não estão no mundo, elas estão aqui nas Escrituras. Por isso, foque nas Escrituras. Lembrai-vos, direcione a sua vida, busque a palavra de Deus. E Deus continua. E ele ilustra esse foco na palavra de Deus com uma profecia. Do versículo 5. Olha o que ele fala aqui. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias,
antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui no versículo 5, Deus falando para o seu povo: Senhor, como é que a gente vive a nossa vida então, agora, daqui para frente, quando a gente precisar de força emocional e ânimo espiritual, quando as coisas estiverem tão difíceis para nós, a gente precisar de emocional, de espiritual, como é que a gente faz, Deus? Deus fala: foquem nas minhas promessas. Onde é que elas estão? Elas estão aqui na palavra. E eu vou mostrar para vocês porque vocês devem focar agora. Olha aqui essa profecia. No versículo 5, Deus fala de Elias. E ele fala assim: eu vos enviarei o profeta Elias. Como é que Deus vai enviar um profeta que já subiu? Se você estivesse lá nesse tempo aqui, e você escutasse o profeta chegando e falando da parte de Deus para você, e Deus chegasse e falasse assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias. A primeira coisa que ia vir na sua mente ia ser: como é que Deus vai enviar um profeta que já sumiu? Porque o profeta Elias já tinha acontecido há muito tempo. Porque se você ler a palavra de Deus ali, você vai ver que Elias era um profeta que tinha ministrado nos tempos do rei Acabe, Jezabel, lembra? Você já ouviu falar desse rei? Acho que um dos piores reis, e uma das piores rainhas que Israel já teve foi Acabe e Jezabel. Mas Elias foi o profeta que Deus levantou para chegar e confrontar Acabe e Jezabel. E se houve um período de milagres, que mais aconteceu, fora Moisés, foi no período de Elias. É nesse período que Elias chega lá e ele desafia os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, você lembra? O profeta Elias, ele era doido, ele chegou e falou assim: eu desafio esses profetas de Baal, esses falsos profetas. Vamos aqui subir no monte, vamos fazer 2 altares. Um para o Deus do Baal, da Jezabel, lá do Acabe, e um Deus para o Deus verdadeiro, Deus de Israel. Chama lá todos os profetas e manda eles orar para o Deus de Baal. E aquele Deus, e eu vou orar para o meu Deus de Israel. E o Deus que fazer descer fogo do céu e consumir o sacrifício, esse é o Deus verdadeiro. Foi Elias que foi esse homem de Deus que desafiou os profetas e Acabe e Jezabel. E ali ele subiu no monte. Eu não preciso nem contar o final da história, vocês já sabem, né? Que ele vai lá, ele ora, e aí, não, primeiro são os profetas de Baal, né? E aí os caras eles oram, se esgoela, se bate, se corta, e cadê que é fogo? É nada. Aí chega lá, Elias, um só, Elias, primeiro o que ele faz? Tá lá o altar, a lenha, o sacrifício, ele fala assim: joga água. E tacaram água. E joga mais água, e ensoparam o negócio. Elias ora, faz uma oração ali. E o que acontece? Desce fogo do céu e torra tudo. Esse foi o profeta Elias. Mas o grande problema aqui, Elias já tinha acontecido. Como é que Deus vai enviar um profeta que já tinha sumido? Como é que Deus vai enviar um profeta que sumiu? Aí você vai falar: sumiu? Sumiu. Porque se você lembrar a história de Elias, Elias não morre. O que acontece com Elias? Ele é arrebatado, ele é levado aos céus. A carruagem de fogo veio e sumiu. Ele some. Como é que Deus vai enviar um profeta que some? Se você se lembrar, em 2 Reis capítulo 1, que naquele tempo o povo descreveu como é que Elias era. E eles falam de Elias de uma maneira muito interessante. Eles chegam e falam assim:
Elias é um cabra lá que se veste com roupa de pelo de camelo. Opa! Se veste com roupas de pelo de camelo? Isso aí não é moda muito corrente não, né? O que está acontecendo aqui, quando Deus fala que Ele vai enviar Elias novamente, o que Deus queria dizer, e esse foi o problema do povo de Israel, eles estavam esperando que o profeta Elias, ele voltasse novamente. Mas o que Deus estava falando é que no dia do Senhor, no dia terrível do Senhor, Deus enviaria um novo profeta no mesmo espírito de Elias. E quem foi esse profeta? João Batista. Porque quando você vai lá em Mateus, como é que eles descrevem João Batista? Se vestia com roupas de pelo de camelo. Mas espera aí. Quando a gente fala de Elias, a gente também está falando de uma outra pessoa. E quem é essa pessoa? Eliseu. Porque você não pode falar de Elias sem o seu sucessor, aquele que vem depois, Eliseu. Porque Eliseu fez milagres maiores do que Elias. Por quê? Porque Eliseu pediu uma coisa para Deus muito interessante. Antes de Elias ter sido levado aos céus, o que Eliseu pediu? A porção dobrada do espírito de Elias. Então você tem João Batista no espírito de Elias, que se vestia como cabelo, com roupas de pelo de camelo, aquele que veio preparar o caminho do Senhor, porque aquele que vinha depois de João Batista era muito mais poderoso do que João Batista, porque ele vinha com a porção do Espírito muito maior. E o que acontece quando Jesus é batizado por João Batista? O Espírito Santo vem e desce sobre ele. Por quê? Porque estava ali alguém que era maior do que todo e qualquer profeta, o próprio Deus, o maior profeta de todos. Quando Deus fala para que você direcione a sua vida na palavra de Deus, é para que você foque nas promessas e você tenha plena certeza de que todas as palavras e promessas que estão contidas nas Escrituras, na Bíblia, elas se cumprirão. É por isso que você deve colocar o seu coração, o seu foco na palavra de Deus, porque isso aqui não é brincadeira. Isso daqui não é o livro do Harry Potter. Isso aqui não é um livro de conto de fadas onde você lê. Isso aqui não é um livro de que você traz um ensinamento, um bom pensamento para o seu dia. Isso daqui é a palavra viva de Deus. Amém. Onde todas as profecias se cumprem, inclusive as promessas que Deus tem para mim e para você. Pode ter certeza disso. Da mesma maneira que o Senhor prometeu que um profeta viria preparar o caminho do Senhor, e ele veio, as promessas que o Senhor Deus tem reservadas para mim e para vocês, elas todas se cumprirão plenamente. É por isso que o Senhor fala: foque a tua vida nas palavras que estão contidas nesse livro, porque essas palavras são vida. Você quer ânimo emocional e espiritual para a sua vida? Elas estão contidas nas promessas das Escrituras, porque elas são vida, elas são palavra de Deus. Como é que eu sei? Como é que eu sei que essa palavra ela é viva? Como é que eu tenho a certeza que ela traz vida para mim? Porque ela traz um resultado. Olha o que ela mostra para nós aqui no versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O resultado dessa palavra, o resultado das promessas, das profecias dessa palavra, quando elas se realizam na minha vida, na sua vida, elas produzem um resultado, e esse resultado é conversão. O que é conversão?
Conversão é mudar de direção. É mudar de direção. É mudar de lado. É tomar a direção oposta. Se você está indo para cá, conversão é você ir para o outro lado. É você não só mudar de direção, mas é você ir para um lado totalmente oposto. Se você ia para o norte, você vai para o sul. Se você ia para o leste, você vai para o oeste. Conversão é uma mudança total de direção. E aqui a gente não está falando de rua, a gente não está falando de avenida, nós estamos falando de foco, direção de vida. Ele converterá o coração. Quando você fixa essa palavra de tal maneira que ela penetra o teu coração, e você realmente cria fé nas promessas dessa palavra, que é vida, que é viva, ela produz um resultado na sua vida, que é conversão, é mudança de foco, é mudança de direção, é mudança de coração. Tudo aquilo que você desejava, tudo aquilo que trazia prazer no seu coração, tudo aquilo que atraía e te seduzia, já não seduz mais. Por quê? Essa palavra, que a palavra diz que é viva e eficaz, penetra o nosso coração a ponto de dividir osso e medula. Osso e medula. Ela traz uma conversão de coração tamanha que tudo aquilo que causava afeição, sedução em meu coração já não causa mais, porque Deus converteu o que? O meu coração. Não é apenas uma religiosidade exterior, não é apenas o fato de você fazer ou não fazer, mas é uma mudança que começa aqui dentro. E tudo aquilo que você passa a fazer é resultado, porque é um coração convertido, um coração totalmente transformado. Deus fala aqui de pais aos filhos e de filho aos seus pais. O que isso quer dizer? Porque a primeira queixa que Deus tinha aqui, no comecinho do livro de Malaquias, era o seguinte, não sei se vocês se lembram, mas quando Deus chega e fala assim, se eu sou pai, onde é que está o meu respeito de pai? Lembra que essa foi uma das primeiras queixas? Se vocês me amam, onde é que está o seu amor pelo seu pai? Se eu sou pai, aonde está a honra que me é devida? Quando a gente coloca o nosso coração na palavra de Deus, e a gente passa a ter fé nas promessas que Deus tem, na sua palavra, a palavra que é viva e eficaz, ela produz um resultado na nossa vida, e esse resultado é conversão. Conversão de coração, onde aquilo que a gente buscava não busca mais, e agora a gente passa a buscar aquilo que realmente importa, que é o próprio Pai. Aqueles corações que estavam desgarrados, aqueles corações que buscavam as coisas do mundo, aquele coração que causava queixa em Deus. Se eu sou pai, onde está o meu respeito? Já é um coração agora que honra e respeita ao Pai, porque é um coração convertido, é um coração que se voltou ao Pai. E é por isso que o resultado dessa promessa é ânimo. Ânimo e vigor espiritual. Porque é um coração que se voltou para Deus. É um coração que está firme nas promessas de Deus. É um coração que se apega e agarra à palavra de Deus, que é viva. Viva e eficaz. Amados, se existe uma coisa que pode trazer vigor emocional para você e ânimo espiritual para continuar vencendo as tribulações e provações dessa vida, só existe um lugar: palavra de Deus. Da mesma maneira que o seu corpo precisa dormir para recuperar a sua energia, da mesma maneira que você precisa se alimentar para matar a fome e a sede que você tem, eu e você necessitamos da palavra de Deus para nos revigorar emocionalmente e espiritualmente. Você não consegue resolver isso da mesma maneira que você não resolve a sua fome tomando gasolina. Você não resolve a sua sede com algo que é de menor qualidade. Ainda que eu te dê para você o seu refrigerante preferido, tem uma hora que você quer água.
Da mesma maneira que um dia, se o seu carro quebrar, ou se um dia faltar combustível no seu carro, ainda que eu faça todo o sacrifício e você busque a melhor gasolina que tiver, se o seu carro for diesel, não vai adiantar nada. Você precisa do combustível certo. Para o seu emocional, para o seu espiritual, você precisa daquilo que é a solução certa. E essa solução certa é a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus nós temos a promessa que Deus tem reservada para nós. A promessa de que Jesus diz em João capítulo 14, versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Eu não sei como é que você chegou hoje aqui. Se você chegou hoje aqui só com o seu físico cansado, como eu estou, ou se você chegou com fome, com sede, e só está pensando o que você vai fazer depois do culto. Mas também não sei se você chegou aqui com o seu emocional cansado, o seu espiritual quebrantado. Infelizmente, eu não tenho esse poder de poder ler a sua mente, de poder penetrar no seu coração e saber aquilo que você realmente precisa no seu sentido emocional e espiritual. Mas o que eu gostaria de deixar para todos nós hoje é que você não se desanime naquilo que você não pode fazer e nem naquilo que ninguém pode fazer. Porque geralmente a gente se desanima. A gente chega cansado e sobrecarregado, porque a gente olha para a gente mesmo e fala: será que um dia eu vou conseguir resolver? Será que alguém um dia vai conseguir resolver? O que será que eu tenho que fazer para resolver? Na realidade, só existe uma pessoa que pode resolver o seu emocional, o seu espiritual. E essa pessoa é aquela que promete: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Se você tem hoje chegado aqui e buscado nas coisas do mundo satisfazer algo que é emocional, algo que é espiritual, eu oro para que você possa perceber que nada nesse mundo vai resolver isso para você. Nada. Tudo que esse mundo vai fazer é iludir você. Vai ser algo momentâneo. Da mesma maneira, quando você está com sede e você toma um copo de coca, parece que resolve um pouquinho, mas parece que aquilo cria uma certa necessidade de você estar tomando, não mata a sede completamente. É isso que o mundo faz. E a minha oração para você que acha que as coisas desse mundo vão resolver o seu desânimo emocional e espiritual, é para que você perceba que tudo isso é coca para sua sede. Tudo isso é fast food, é McDonald's que não vai resolver. É momentâneo, é passageiro. Que somente uma pessoa vai resolver o seu emocional, o seu espiritual. E essa pessoa é Jesus Cristo. Só Jesus. E você deve se voltar para Ele. Para você hoje, que crê que Jesus é a resposta, que Jesus está com você, que as promessas de Deus estão reservadas para você, mas você está cansado e sobrecarregado. Talvez hoje você chega aqui e você tenha falado para Deus, ou percebido diante de Deus que você não consegue nem abrir a sua boca para orar. Tem momentos que a gente fica assim, a gente não consegue nem orar, não sabe nem como ora. Hoje, o que eu deixo para você é aquela fagulha de fé e aquele encorajamento de que se a fé não vem onde você consegue orar, mas use essa fagulha de fé, esse pedacinho minúsculo de fé que você tem, essa fé que é do tamanho de grão de mostarda. Abra a palavra de Deus e ore um versículo. Busque um pedacinho da palavra, um salmo, e ore essa palavra diante de Deus. Coloque essa palavra que é viva e eficaz diante de Deus. E faça dela o suspiro da tua alma. A oração que brota do teu coração. Um coração quebrantado,
um coração despedaçado, mas um coração que ainda suspira pela presença de Deus. Deixe essa fé dirigir a tua vida, porque essa fé é a fé num Deus vivo e verdadeiro. A mesma fé que fez descer fogo do céu e humilhou 300, 600, sei lá, profetas de Baal. Porque a nossa fé é baseada num Deus vivo e que escuta as nossas orações. Amados, que hoje nós possamos nos aproximar do Deus que é vivo, que escuta as nossas orações e que nos deixou a sua palavra, que é viva e eficaz e que continua falando conosco. Que o foco da nossa vida seja essa palavra e que verdadeiramente essa palavra dirija as nossas vidas em o nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra. E é verdade, ó Deus, que muitas vezes nós chegamos diante do Senhor cansados e sobrecarregados. Nós chegamos diante do Senhor não plenos, mas muitas vezes a gente chega aqui aos pedaços, Deus. Porque o Senhor sabe, ó Deus, que a vida nessa terra de peregrinação, ela não é fácil, porque é deserto para nós. É seco, é árido, é duro. E a nossa vida, ó Deus, é uma vida onde a gente depende plenamente do Senhor. Mas como num deserto, ó Deus, a gente se deixa iludir pela miragem. A gente começa a perseguir coisas que são meras ilusões. O verdadeiro alimento vem do céu. A verdadeira água vem do Senhor. É tudo milagre na nossa vida. Mas a gente se ilude, ó Deus. A gente quer as coisas do nosso jeito. A gente persegue vento. A gente persegue ilusão. A verdade é, Senhor, que mesmo quando a gente busca a Tua presença, a gente tenta viver no centro da Tua vontade, tem vezes, ó Deus, que por causa do nosso pecado e das nossas limitações, a gente cansa. A gente não sabe por quê. A gente nem sabe o porquê que a gente se afasta, mas o que a gente sabe, ó Deus, é que agora a gente precisa do Senhor. A gente precisa, necessita, busca. Como o salmista diz, como sentinela, ele espera pelo amanhecer, a gente espera pelo Senhor. Como a corça anseia pelas águas, nós com sede, desesperadamente, ansiamos pela Tua água. E é somente a Tua água, a Tua presença, a Tua vida, ó Deus, que pode saciar essa sede e matar a nossa fome. Por isso, Pai, o que a gente pede agora é que o Senhor derrame sobre nós dessa água. Derrame sobre nós, ó Deus, da Tua presença. Venha, ó Deus, saciar toda a sede e aplacar, ó Deus, essa fome que a gente tem de Ti. Ó Deus, a gente muitas vezes fica confuso, a gente não sabe o que faz. Então, ó Deus, essa fé que a gente tem, essa fé que nos trouxe aqui hoje na Tua presença, essa pequena fé que é do tamanho do grão de mostarda que a gente se agarra, usa essa fé, ó Deus, para transformar, reavivar a nossa vida. Traz reavivamento para nós. Quebranta os nossos corações, afasta da nossa vida tudo aquilo que não vem do Senhor. Ó Deus, abre os nossos olhos espirituais. É o que nós pedimos, no nome de Jesus.